Oi, eu sou o professor Glaucio Souza e neste vídeo farei uma breve reflexão sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 14, de 22 a 33. É aquele evangelho conhecido no qual Jesus caminha por sobre as águas. Antes, porém, de iniciar essa reflexão, eu convido você a visitar o nosso canal. Se inscreva, deixe seu like, é muito importante para que mais pessoas possam ouvir e ver a mensagem da salvação. Vamos ao texto? O Evangelho começa dando umas indicações muito importantes para a nossa compreensão. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto se despedia das multidões. Aqui tem um ponto muito interessante. A palavra aqui mostra para nós que, olha, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca. O Evangelho de Mateus também, na tradução da Bíblia de Jerusalém, fala que Jesus forçou a entrada dos discípulos na barca. Mas por que será que os discípulos resistiram a entrar na barca? Bom, aqui, quando nós estudamos um pouco de teologia, os comentadores bíblicos vão dizer a seguinte coisa. Existia um pensamento na comunidade de Mateus que o Messias viria. E esse Messias seria do tipo triunfalista. Quero dizer para você que existe aqui uma informação importante. Depois da multiplicação dos pães. A multiplicação dos pães, você pode assistir o vídeo que nós temos no nosso canal, é um sinal importante da chegada do Messias. A comunidade de Mateus compreendia ou tinha a ideia do Messias na perspectiva triunfalista. Era um rei ungido que viria para transformar toda a realidade. E ele faria isso. Jesus, ele pega e fala para os discípulos subirem ao barco e fazer uma travessia de um ponto ao outro do mar, para exatamente tirar eles dessa ideia do Messias triunfalista. Outro elemento importante aqui que a gente precisa pegar é que o barco ou a barca significa comunidade cristã. A comunidade cristã, ela deve fazer uma travessia. O importante dessa travessia não é o ponto A para o ponto B. O importante é fazer a travessia. Vamos lembrar um pouco sobre a palavra do Papa Francisco, que ele quer uma igreja em movimento, uma igreja em saída. Veja bem então, Jesus ele não quer que os discípulos tenham uma ideia fixa, triunfalista. Ele quer que a comunidade saia para a travessia com o mundo. Porém, a gente sabe que enfrentar as questões da vida não é tão simples. Olha só o Evangelho. A barca, porém, longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento é contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Isso é uma coisa muito interessante. Quem é capaz de andar sobre o mar? Somente Deus é capaz de andar sobre o mar. E aqui, não se trata de falar, olha, Jesus andou ou não por sobre as águas. A questão aqui é, Jesus, com a sua vida, com o seu projeto de vida, é capaz de dominar as forças do mal. É capaz de anular as forças do mal. A força da misericórdia de Jesus é capaz de anular a força do mal. E continua. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma. Mar, lago, na Bíblia, significa lugar dos monstros, dos fantasmas, dos desafios. E aqui interessante, eles gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse, coragem, sou eu, não tenhais medo. O texto continua. Então Pedro lhe disse, Senhor, se és tu, manda eu ir a teu encontro. E Jesus respondeu, vem. Pedro desceu da barca, começou a dar os primeiros passos, mas logo ele sentiu a experiência do vento e começou a afundar e gritou por socorro a Jesus e Jesus veio socorrê-lo. Mas olha só a resposta que Jesus dá. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e disse, homem fraco na fé, por que duvidastes? E aqui eu quero parar um pouquinho na nossa reflexão. Jesus, então, ele convida a comunidade a fazer a travessia na vida e fazer essa travessia e enfrentar os problemas da vida. Mas existem duas coisas que podem impedir a comunidade cristã de realmente construir um mundo novo. A primeira coisa é o medo. Normalmente todos nós temos medo na nossa vida. E aliás, a insegurança, ela é um lugar onde nos desestabiliza. A comunidade cristã, ela é convidada por Deus a viver essa instabilidade. Por quê? A instabilidade significa que nós estamos nos encontrando com o novo. Para construir um mundo novo é preciso fazer coisas novas.
E isso dá trabalho? Claro que isso dá trabalho. Vou dar um exemplo para você que é muito simples. Você morando na sua casa, tudo bonitinho. E aí, de repente, você resolve fazer a reforma da cozinha da sua casa. Reformar significa barulho, poeira, gente dentro da nossa casa. Tudo muda. Muda ou não muda? Dá trabalho. Reconstruir, construir, reformar é trabalho. Jesus, então, ele fala para nós, que nós não devemos ter medo de enfrentar a novidade. Mas tem um outro elemento. Além do medo, tem uma outra característica aqui, a falta de fé. E aqui eu quero fazer uma reflexão um pouquinho mais interessante com você. A palavra fé no grego significa pistes. E o termo usado para falar aqui, no qual Jesus se dirige a Pedro, homem de pouca fé, é o termo oligospistos. Esse termo significa homem de fé pequena, mas ela possui um tom pejorativo. O que eu quero dizer com isso? Homem de fé pequena, homem de fé interesseira, homem de fé sem compromisso. Quando Jesus pede para nós, então, que nós saiamos da ideia triunfalista, da segurança, para entrarmos na dinâmica do mundo, ele fala primeiro para nós termos coragem para enfrentar as adversidades. Com certeza as ondas virão e o vento baterá. Outro elemento, que a nossa fé deve ser uma fé comprometida com o projeto. Porque se não tivermos uma fé comprometida com o projeto, logo nós afundamos, desistimos e cansamos. Para fechar a ideia, esse texto então nos convida a não ficarmos presos na nossa paróquia, a não ficarmos presos na comunidade religiosa, a sairmos para o mundo e encontrarmos na barca de Cristo, encontrar com os outros barcos para ajudar eles a superarem as ondas e os ventos. E quando nós fazemos isso, nós estamos fazendo a travessia e reconstruindo o mundo novo. Meu irmão, não tenha medo, não fique apegado aos seus lugares. Saia para o mundo, porque o mundo é o lugar onde Deus quer nos colocar. O nosso barco tem que fazer a travessia na história e seja comprometido com o projeto do reino de Deus, para que as coisas novas apareçam, para que o trigo novo, a massa, o fermento e os pães se multipliquem. Até a próxima.